Eu sei. Você também já está cansado de ouvir dos outros que você precisa sair mais para conhecer novas pessoas, se socializar, ter novas experiências e blá 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 blá. Pois é, nós que somos introvertidos, ouvimos isso direto. E sabe o que é pior? Por causa de tantas informações que pipocam no nosso dia a dia, no celular, na televisão, pessoas falando com a gente, parece que de fato estamos perdendo alguma coisa por preferir ficar em casa do que ir pros rolês com os amigos. Mas será que é isso mesmo? É exatamente isso o que vamos conversar nesse vídeo. Eu não só vou te dizer quais são os benefícios de ser introvertido, essas coisas, mas também eu vou te provar por que os introvertidos têm uma enorme vantagem, principalmente nos tempos modernos. E aí, meu amigo? O meu nome é Brandon. E assim como você, eu também sou introvertido. E você sabe, o mundo atual é um verdadeiro caos. O barulho, a agitação, a correria do dia a dia é algo totalmente comum na nossa vida, principalmente se você morar em grandes centros urbanos, como é o caso da cidade grande. Por um lado, você vai ver pessoas totalmente elétricas, digamos assim. Pessoas que estão sempre agitadas, ligadonas, frenéticas. Elas são assim porque a sociedade valoriza muito pessoas altamente comunicativas e proativas. Essas pessoas são bem vistas em praticamente todas as áreas, desde a profissional até na romântica. Além disso, nós vemos essas mesmas pessoas agitadas se divertindo em festas, baladas, shows e por aí vai. Troque uma ideia com aquele seu amigo que gosta de uma curtição e pergunte qual o rolê mais louco que ele já foi. Você com certeza vai ouvir umas histórias bem cabulosas dele. O oposto dessa agitação toda, nós temos os introvertidos. Pessoas que não apenas se sentem bem, mas também têm uma necessidade genuína de passar um tempo sozinhas. Essas pessoas muitas vezes não são bem vistas, pois elas não curtem essa bagunça toda. Não importa para onde a gente olha. Tudo parece querer colocar na nossa cabeça que a gente deve ser mais extrovertido. Se você quer se destacar, você tem que se impor, ser confiante, falar alto, vender o seu peixe. Só que existe um grande problema em ser aquilo que você não é. Isso talvez seja a porta de entrada para uma vida que você odeie. O mundo parece ser dos barulhentos. E sim, eu disse parece, porque aqueles que preferem o silêncio também têm algumas qualidades valiosas. Ser um introvertido simplesmente é dar mais atenção aos seus próprios pensamentos e emoções internas. É você preferir ficar em casa aos finais de semana do que ir para uma festa. Barulho, bagunça, música alta, tudo isso causa um esgotamento social nas pessoas que preferem a tranquilidade. Por conta dessas características, essas pessoas são vistas como antissociais, tímidos, arrogantes e ansiosos. E aqui eu já preciso deixar duas coisas bem claras. Primeiro, por mais que estejam relacionados, introversão e timidez não são a mesma coisa. Timidez é uma preocupação exagerada com as atitudes dos outros. É o medo da rejeição e do julgamento. Você deixa de fazer algo que gostaria de fazer e fica pensando: o que será que os outros vão achar de mim se eu fizer isso? Isso faz com que o tímido evite contatos sociais. Por outro lado, temos o introvertido, que também evita situações sociais. Porém, ele não sente essa ansiedade com contatos humanos. Ele apenas prefere se isolar porque isso o faz bem. Tudo isso é totalmente diferente do antissocial. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, o antissocial não é aquele que não sai de casa por nada, não é isso não. É uma pessoa diagnosticada com um transtorno de personalidade antissocial, o TPAS. Pessoas com esse transtorno são pessoas que violam o direito dos outros. Eles roubam, eles mentem, eles prejudicam as outras pessoas, são arrogantes e o pior é que eles não sentem remorso com isso. Zero empatia. Ou seja, meus consagrados, pessoas antissociais são psicopatas no estilo Patrick Bateman mesmo. Então você pode sim ser um introvertido tímido, mas muito provavelmente você não é um antissocial. Eu pessoalmente prefiro ser chamado de seletivo social, é mais gourmet. A introversão é um traço de personalidade individual, não é uma falha ou algo que precisa ser melhorado, é apenas uma tendência natural nossa. Uma vantagem de ser introvertido é que pessoas que passam mais tempo sozinhas tendem a refletir mais sobre a vida, sobre as pessoas e principalmente sobre a si mesmo. Conhecer a si mesmo é uma vantagem enorme e que muitos extrovertidos têm uma certa dificuldade de conseguir fazer isso. Segundo o psicólogo de Harvard, Randy Buck,
Buckner. O cérebro dos introvertidos são diferente dos extrovertidos. Eles possuem mais massa cinzenta no córtex pré-frontal. Essa área é responsável pelo pensamento abstrato, planejamento, tomada de decisões e também do foco. Outra questão interessante é a do silêncio. Falar demais pode ser um grandíssimo erro. Quando você dá muitas informações aos outros, você também dá a oportunidade deles te prejudicarem. Não compartilhar suas metas pessoais pode fazer uma grande diferença no seu sucesso, pois é bem provável que a outra pessoa não irá apoiá-lo. Ela pode até te desencorajar, ou pior ainda, contar para os outros em tom de deboche o que você disse. Conversas sem sentido e com pessoas superficiais são extremamente desgastantes. Por isso que amizades profundas são muito mais benéficas do que ser amigo de todo mundo. Se for para gastar energia social, tem que valer a pena. Fora isso, as pessoas introvertidas evitam ao máximo entrar em conflito com outras. A frase "prefiro ter sossego do que razão" faz todo sentido. A psicóloga Lori Helgel tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz: "Raramente me aborreço quando estou sozinha. Muitas vezes me aborreço em grupos e multidões." E aí chegamos à última vantagem em ser uma pessoa mais reservada. Só que aqui a gente vai entrar em um pequeno problema. O que acontece? A solidão vem se tornando cada vez mais comum no mundo moderno. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas se tornam digitais e menos presenciais. A tecnologia é algo incrível que nos ajuda nas mais diversas atividades. Porém, ao mesmo tempo, ela nos afasta das outras pessoas. Estamos perdendo o contato humano a cada dia. A sociedade como conhecemos não é só agitada, barulhenta, frenética. Ela agora é também solitária. Nunca estivemos tão conectados e tão distantes um do outro. Infelizmente, é bem provável que iremos passar algum tempo sozinho na sociedade atual. Quer um exemplo disso? Pense na época em que todo mundo tinha que ficar em casa. Tempos difíceis foram aqueles, né não? Atualmente, a gente não vive mais em uma crise sanitária. Porém, as questões sociais não estão muito melhores do que naquela época não. Ser um introvertido nos tempos modernos é uma grande vantagem porque as interações sociais estão morrendo cada dia que passa. Aquilo que para muitos é sufocante, o isolamento, a ausência de grandes círculos sociais, para os introvertidos não é nada de novo. Na verdade, isso só é um espaço de crescimento pessoal para eles. Isso é uma grandíssima vantagem em um mundo em que a solidão virou regra. Então, com base em tudo que eu te falei, podemos dizer que é melhor ser introvertido do que extrovertido? E a resposta é não, nenhum nem o outro é melhor, eles apenas são diferentes. Mesmo que a sociedade esteja fria atualmente, nós sempre iremos precisar de contato com outras pessoas. Isso é uma necessidade humana. Pessoas que ficam isoladas por longos períodos podem sofrer de problemas emocionais como a depressão e ansiedade, independentemente se são extrovertidas ou introvertidas. Meus amigos, infelizmente a pior coisa que a gente pode fazer é se mudar para aquela casa no meio do nada. No final da história, o que vale mesmo é você se conhecer, saber quem você é e ser você mesmo. O meu nome é Brandon e este é o seu Refúgio Digital.